Olá, Piracicaba, olá, região. Estamos dando início a mais um programa Piracicaba em Destaque. O destaque, a partir de agora, nós convidamos o psicólogo clínico Luiz Xavier. Ele que é terapeuta sexual, terapeuta de casais, também lida com relacionamentos da sexualidade humana e vai estar, a partir de agora, estreando com a gente mensalmente aqui um bloco de saúde mental e sexual. Seja bem-vindo, Luiz. Obrigado. Prazer reencontrá-lo depois de algum tempo aí. Nós fizemos uma entrevista já há alguns anos atrás. Estava falando com o nosso amigo aqui, faz muito tempo, estive aqui nesse estúdio, e sem piegas, é gostoso estar aqui com você, que você deixa a gente à vontade e vai direto ao ponto de uma forma tranquila. A gente procura abordar daqui para frente de uma forma tranquila os relacionamentos humanos, a sexualidade como um todo, sem cair em moralismo, ofender ninguém, jogar na real de uma forma muito tranquila e sem ser vulgar. Ainda é um tabu a sexualidade num programa de TV, num programa de rádio, ou mesmo nos jornais que você acaba escrevendo também, Luiz? Fala um pouco sobre isso. Essa pergunta é muito interessante porque algumas pessoas me perguntam, já está tudo liberado, hoje está mais fácil, o pessoal está com mais cara de pau. Não é assim. Se fala muito, César, de sexo e sexualidade em igrejas, programas de TV, comunidades, no rádio, na TV, num programa como esse. Mas a mudança de comportamento, não. Sim. Se fala muito, piadinhas de duplo sentido, música de duplo sentido, mas a mudança de comportamento no campo da sexualidade humana, ainda como nossos pais, como dizia Belchior, mudou-se muito pouco o comportamento. Existe sim um grau de consciência muito grande por parte das pessoas e não tem de formação em informação, mas existe uma defasagem muito grande. Em outro programa a gente pode falar sobre a importância da educação sexual da molecada, mas a mudança de comportamento tem sido muito pequena. É sobre isso que eu ia falar, porque nós comentamos aí sempre a questão de educação sexual nas escolas, né? Isso não acontece ainda, né, Luiz? Algumas poucas escolas, inclusive eu não sei atualmente como está em Piracicaba, existe uma necessidade, uma demanda muito grande, mas existe uma fantasia em relação a educadores e pais, que se você vai falar com criança e adolescente sobre sexo e sexualidade, eles vão incentivar eles a transar. Alguns anos atrás, quando eu fiz 2 pós-graduações, uma em terapia sexual, outra em educação sexual, nós fizemos uma pesquisa que constatou que quanto mais você fala, você aborda o assunto do sexo e sexualidade com criança e adolescente, eles atrasam em até 2 anos o início da prática sexual. Por quê? Porque já tem informação correta e científica. Então não vai buscar na prática matar a curiosidade. Entendi. Então é o contrário. E falta educação sexual. Educação sexual não é dizer o que é certo ou errado e passar os valores morais ou religiosos do profissional, mas abrir um campo de discussão onde a criança e adolescente, principalmente adolescente, possa se colocar perguntas, questionamentos e a gente responder de forma científica o conceito correto. Que muitas vezes pode ter disfunções sexuais aí, né? E muitas delas devem vir da infância, né, Luiz? Ninguém nasceu de chocadeira, César. A gente nasce de uma família. Família, para mim, o que é? Ou pai ou mãe, ou padrasto, avô, avó, quem foi criado no orfanato. Então, vem com informação e, na grande maioria das vezes, desinformação, principalmente em conceitos relacionados à sexualidade. E cada um de nós somos frutos das nossas crenças, daquilo que nós acreditamos. Se você acredita que o Palmeiras é o melhor time, a religião espírita é a melhor, não tem problema. Você segue tua pauta por ali. Se você tem conceitos errados em termos de sexo e sexualidade, você vai caminhar por aí. É onde surgem as disfunções sexuais masculinas e femininas. E outro, porém, é a falta de comunicação, falta de diálogo na família a respeito do tema. E isso pode causar uma dificuldade emocional como um todo, Luiz? Emocional a pessoa como um todo, né? Sim, como um todo, não só com relação a trans, a sexo. Por causa da questão sexual, o todo dele fica desregulado. Eu costumo dizer, César, que o ser humano vive à base de afeto, de acolhimento, de sentimento de pertença. Quando você não acolhe alguns temas, no nosso caso aqui de sexualidade, a coisa fica jogada debaixo do tapete, mas você tem aquela vontade, aquela fantasia ou aquela curiosidade. E ela não é resgatada, ela não é informada. Isso vem desde criança. E se vira por aí, com amigos na rua, com a internet que tem muita informação errada, tendenciosa, e você pauta a tua vida por ali. E às vezes isso causa uma disfunção sexual de fundo emocional, que a grande maioria tem disfunção de causas orgânicas, físicas, e de causas emocionais, psicogênicas, que a grande maioria é de fundo emocional. E muitas vezes pode causar uma depressão até, então. Pode causar depressão, ou a depressão pode levar a uma disfunção. Entendi. Uma coisa está ligada à outra. A disfunção é uma baixa de energia. Via de regra, uma pessoa depressiva, ela não diz não. Ela engole o não, engole o sapo. Sim. E aí
lidam com esse barulho. Essa questão da identidade de gênero, como é que você trata isso dentro da terapia sexual? Nós sabemos hoje que tem LGBT, mais Queer, do que, mais, mais, não sei o quê. Chega a quantos até? Olha, em média, que eu vi a última pesquisa, 63, 64 denominações, subdivisões. São variações. São, mas eu não gosto muito de rótulos, mas respondendo a tua pergunta, o que o psicólogo, um terapeuta sexual trata no consultório com relação à sexualidade, identidade de gênero? Não existe a conversão, voltar a ser hétero, que isso é crime, é proibido, isso não existe. Homossexualidade não é doença. Então, se não é doença, não tem tratamento. Então, o que a gente trata? Quando a pessoa ou o casal se descobre homoafetivo, por exemplo, e não sabe lidar com essa situação, a gente trabalha a angústia, o descontentamento, os questionamentos, os auto-questionamentos que esse cliente, que esse paciente traz. Mas não mudar ele de opção, que não é opção. O termo correto, gente, é orientação homoerótica ou heteroerótica. Esse é o termo correto. Não é falta de fé em Deus, pouca vergonha, falta do que fazer, modismo, que a gente escuta muito. Não. Não é opção, não é escolha. É uma orientação. Então, o que a gente trata no consultório em relação à identidade de gênero? Quando a pessoa está em dúvida, está questionando a própria identidade sexual, as angústias que ela traz em relação a isso. Não direcionar, você vai ser hétero, ser homo, deixa de ser isso, de ser aquilo. Isso não existe. Isso é crime, quem fizer isso. O profissional que tentar fazer isso. O Conselho Federal tem a resolução 001 de 1999, muito clara. Não, é proibido, é crime você tentar converter a pessoa a voltar a ser hétero. Não, entendi. Nada disso. E você acha, pela sua experiência ali, a pessoa nasce assim ou ela se transforma com o tempo? É educacional, é psicológico, é físico? Tem vários fatores que cada caso é um caso. Alguns já nascem com uma predisposição genética, outras pessoas de fundo comportamental, a forma como foi educado. Tem muitos casos que são frutos de abuso sexual. Há uma tendência vou colocar de forma didática, mas não correta, se tornarem pessoas homoafetivas. Sim. Tem vários casos no consultório que, durante o processo de tratamento, inclusive casais, casados, né, morando junto há algum tempo, que um dos parceiros desconfia ou acha que é homossexual, tem relações genitais e achando que é homossexual, depois, durante o processo, se descobre hétero. Ou como também ao contrário, depois de alguns anos, com filhos, com os netos, se descobre uma pessoa homoafetiva. Então, a gente trata esses conflitos. Entendi. Mas a origem da homossexualidade, vamos dizer assim, cada caso é um caso. Agora, você é um profissional que trabalha com o casal, vamos chamar assim, né? Com a família. Trata famílias e também casais. E você percebe quais seriam as maiores queixas hoje, tanto do homem como da mulher? Saindo um pouco dessa questão aí da sexualidade? Da sexualidade, né? Rapaz, parece uma coisa boba, mas bem profunda. Depressão é um tema recorrente direto. Adolescentes, famílias. A questão da qualificar a própria estima, a pessoa tem valores, tem competências, tem potências e não se enxerga dessa forma. Aí você começa a fazer uma anamnese de como é a história de vida dessa pessoa, como é que ela está vivendo. Está tendo um emprego que ganha muito dinheiro, mas está insatisfeito. Às vezes a pessoa é desqualificada desde sempre no ambiente familiar. São pessoas maravilhosas, um bom caráter, mas põe em xeque a própria personalidade, põe em xeque os próprios valores, porque fica se medindo pela régua do outro. Quando você não tem uma estima qualificada, você se baliza pela régua do outro. É como se a galinha do vizinho fosse mais gorda, a grama do vizinho mais verde. Então, são coisas pequenas, mas que para a pessoa tem um significado enorme. Mas depressão, dificuldade de relacionamento no ambiente organizacional, dificuldade de relacionamento dentro do casamento, dificuldade de relacionamento com familiares. E a queixa do homem é diferente da queixa da mulher? De forma geral, não, mas em termos de sexualidade, sim. Tá, vamos falar um pouco, então, da questão da sexualidade entre o homem e a mulher. As queixas, a principal demanda que a gente encontra no consultório da parte masculina é a disfunção erétil, antigamente falava impotência. Ainda existe a preocupação com o tamanho do pênis, como se o tamanho fosse valor. E às vezes o homem não consegue ter chegar no orgasmo. Mas a principal queixa é disfunção erétil e dificuldade de libido, de tesão. A mulher é dificuldade de ter desejo e a dificuldade em atingir o orgasmo. Para você ter ideia, em média, da brasileira sexualmente ativa, 60% a 65% das mulheres brasileiras sexualmente ativas ou não atingem ou têm uma dificuldade muito grande de atingir o orgasmo. E aí a gente vê duas vertentes muito fortes no nosso contexto latino-americano e brasileiro, que é a formação
moral de família muito rígida e a formação religiosa, independente da religião, muito rígida. A pessoa trava. Culpa. Traduzindo. Trava na hora e não sabe por quê. Fica travada. Você vai conversar, você vai fazer a terapia, no processo de terapia, você descobre que são informações, crenças, né? Sim. De religião e de moral muito rígida, onde não há espaço para a pessoa ser o que ela é. E na hora do rala e rola, seja uma relação homoafetiva ou heteroafetiva, as dificuldades são as mesmas, pela formação berço que a gente teve. Agora, existe muita dificuldade ainda das pessoas se abrirem com um profissional, Luiz? Quando chega no... Aquela vergonha, sabe que precisa, mas ao mesmo tempo ainda fica meio... Isso é uma coisa atrás, muito... Né? Geralmente quem leva o homem ao consultório do médico e do psicólogo é a mulher. A mulher que leva. Porque a mulher tem uma facilidade né, de se colocar mais do que o homem. Então, quando chega no consultório, consegue colocar. Mas até chegar, é um sofrimento muito grande, onde perde namoros, perde casamento, por guardar informação. Isso é mais da parte masculina do que do feminino. Agora, quando chega no consultório, consegue abordar o assunto e a gente acolhe. Mas ele se sente o quê? Humilhado em falar com outro? É uma questão de machismo. É uma questão machista. Às vezes demora 2, 3, 4 sessões. Um sentimento de casal, inferioridade. Se eu me expuser a minha fragilidade, eu vou me sentir menos. E ao contrário. Quanto mais eu falo das minhas limitações e fraquezas, seja no campo da sexualidade, mais forte eu me torno. E a gente consegue abordar de uma forma direta, simples e objetiva, acolhendo a dor emocional do casal ou do paciente. A mulher lida um pouco melhor com essa questão. O homem é travado. Só que quanto mais você guarda o sentimento, mais adoecido você fica. Principalmente que se sente humilhado, se sente menos homem, e não tem nada a ver isso uma coisa com a outra. Agora, no tratamento, quando o casal está sendo tratado, no caso, eles sempre estão juntos ou existem sessões separadas? Quando chega um dos parceiros, chegou o cliente no consultório, escuto a queixa. A primeira coisa que eu vou perguntar, se ele for homem ou se for mulher, passou pelo urologista? Passou pelo ginecologista? Então a gente tem que descartar a questão orgânica, que eu te falei, a menor parte dos casos. Sim. Depois, a gente começa a trabalhar, escutar a dinâmica de vida dessa pessoa. Vou dar um exemplo para ser mais objetivo. A pessoa está com um homem está com disfunção erétil, dificuldade de ereção ou ereção meia-bomba que a gente fala. Aí você começa a perguntar como é que é a vida do cara, da pessoa, desse homem. Às vezes ele está impotente diante de processos de vida. E se esse parceiro ou essa parceira tem um relacionamento, um parceiro estável, a gente aconselha que venham os dois, porque é focado na sexualidade. Tem exercícios, técnicas para cada disfunção, masculina e feminina. E quando vem os dois, a gente economiza tempo, dinheiro e energia, como eu brinco com o pessoal. Entendi. É mais objetivo o tratamento, quando tem uma parceria fixa. Agora, existe uma palavra não tão comum, Luiz, parafilias. São transtornos? Que tipo de transtornos que são abordados nessa questão? A gente chama de perversão sexual. Perversão, no campo da sexualidade, não significa algo ruim, algo pejorativo. Sim. Algumas são. Fetiches, pedofilia. O fetiche não significa necessariamente alguma coisa ruim. É uma coisa, é um objeto que você elege, seja do corpo da pessoa, que fica funcionando e dá tesão, dá excitação. A pedofilia, não. Aí já É outro tipo de parafilia. Mas são comportamentos sexualizados fora da regra, fora da norma. Eles podem beneficiar ou podem não. Boa parte deles não. Então a parafilia é uma coisa tida como não ok, de forma geral. Se torna transtorno, César, quando a pessoa não consegue se livrar daquilo. Aí é passivo de tratamento. Ela acha que está errado, ela continua fazendo ou sentindo. A pedofilia, por exemplo. A pessoa tem uma tendência a abusar de menores, mesmo que não tenha abusado ainda, não quer ser desse jeito, e é como se fosse um ímpeto. E a gente trata isso, às vezes com medicação, depende da parafilia, com medicação ou não. Por exemplo, tem pacientes que têm fetichismo por pés. Tudo bem. Não vai causar mal a ninguém. Não. Com uma condição, se não tiver o pé nu para ele transar e ele não conseguir, é passivo de tratamento. Se aquela condição não acontecer e atrapalhar a sexualidade, o ato sexual, isso é passivo de tratamento. Fora isso, o fetiche serve para excitar. Tem gente que não consegue se excitar se não vê o filme pornográfico. Não, então aí é problema. Mas o filme pornográfico por si não significa nada. O objetivo dele é a excitação. Bem, conversei aqui com o psicólogo clínico, terapeuta sexual, de casais, principalmente, né, Luiz? Gostaria que você deixasse os seus contatos aqui, porque com certeza muitas pessoas em casa
quem está acompanhando pela internet também, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram também, né? Deve ter dúvidas. Se puder deixar os seus contatos aqui para nós colocarmos na tela. Eu vou deixar dois que agora está mais fácil. O Instagram e o telefone, pode ser? Pode ser. Meu Instagram é luiz.xavier1, Luiz com Z, Xavier 1, numeral 1. Tá. Esse é o Instagram. Instagram. E o celular é o 19 99747 0174. Então, quem tiver mais dúvidas, queira estar, Fica à inclusive, vontade. marcando um bate-papo com você, né? Aí você abre sua agenda lá para... Com o maior prazer, acolho. É o que eu falo, eu vivo do dinheiro do consultório, mas primeiro é a pessoa que está na minha frente, a família que está na minha frente, sem demagogia. Tá certo. Eu tenho isso como objetivo. Tá certo. Luiz, prazer em revê-lo. Forte Igualmente, abraço, viu? igualmente. Obrigado. Obrigado você. Pessoal, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais novidades aqui no Piracicaba em Destaque.